artista! Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Então foi um salto de fé, sair de uma profissão que eu já estava bem conceituado ali e falar, não, eu vou cair de cabeça agora e vou dar um jeito de entrar nesse mercado. E entrou. Deu certo. Melhor opção que eu fiz na minha vida. Nunca podia estar tão feliz. É muito bom ouvir isso. O pessoal acha que é tarde demais, às vezes, né, pra entrar. Sim, escuto isso. De jeito nenhum. Olá, artistas maravilhosos, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Lefere e sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 103 do Unhidecast. E o episódio de hoje, meus queridos, é sobre games brasileiros, mercado e processo de produção. Por isso a gente trouxe dois artistas que já são da casa, já estão acostumados com o nosso ritmo maravilhoso aqui da Unhide. E um deles eu quero dar boas-vindas, é o Lucas Melo. Bem-vindo, Lucas! Muito obrigado pelo convite, Thalita. E para quem não me conhece, meu nome é Lucas Melo, trabalho com pixel art, criação de jogos, direção de arte já há 12 anos. Atualmente eu tenho meu próprio estúdio, eu estou criando um jogo aí, Apocalipse, que a gente vai falar mais a respeito durante o podcast. Mas é isso aí, também sou instrutor Unhide, tenho um curso de pixel art para criação de jogos. Então se você tem interesse em iniciar na sua carreira, entrar em novas áreas, eu super recomendo e lá a gente aprender coisas bem interessantes. Eu fiz o seu curso, eu comentei, eu acho que um dia você teve um falou assim, já tá dando... Cara, o seu curso mudou a minha mente em relação à sombra em pixel art. Ô, louco. Sério, eu adorei, eu tenho que voltar, peguei o programa, comprei o programa, adorei mexer. Acho que o que você trouxe ali do seu curso, que era dar mais volume e profundidade, eu fiz uma xicrinha de café. Enfim, a gente vai falar mais sobre o seu curso, porque... eu amei. Lucas, muito, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É isso. E temos aqui também a presença de Douglas, que tá estreando não só... Na verdade, o Lucas também tá estreando no podcast, mas a gente já bateu um papo lá no Unhide Talks, só que tá estreando aqui hoje o Douglas. E, por favor, Douglas, quem não te conhece, quem é você? Seja muito bem-vindo ao Unhidecast. Salve, salve, pessoal. Prazer aí, sou o Douglas, hoje atuando aí como diretor de arte, principalmente focado no 3D, no Estúdio Animus, aqui de Curitiba. Já palestrei aí com o pessoal da Unhide no último Unhide Conference, esperamos logo mais um Unhide aí pra gente poder se reencontrar presencialmente, e é isso aí. Hoje eu vou apresentar pra vocês, aí vou mostrar pra vocês como é que o diretor de arte pega os seus objetivos, quebra em pedacinhos, depois ajuda vocês a conquistar ele. Perfeito! Saudades Conference. Acho que todas as vezes que eu vier gravar podcast, eu sempre tenho que pontuar. Saudades Conference. Então, não tem jeito. Pessoal, já sabem, né? Antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai passar por uns recados rapidinho, você não vai nem sentir, e a gente vai pro bate-papo principal. Então, cola no recado, porque tem coisa boa aí pra vocês, tá bom? E vamos pra pauta. Bora! Gente, passando pra lembrar vocês que tá rolando promoção pra você arrasar aí no seu currículo, no seu portfólio, focado no mercado da arte digital, que por apenas R$ 35,20 por mês no pacote anual, tá? Você tem acesso a mais de 50 cursos com mais de 500 horas de conteúdo, mentoria personalizada e outros benefícios que só na Unhide você encontra. Lembrando que temos também pacote anual, semestral e trimestral com 20% de desconto. O link da promoção tá aqui na descrição do episódio. Corre lá. Vale lembrar que a gente está na segunda edição do Oktober aqui na Unhide, que é o nosso Inktober especial, e você ainda pode participar. É só você ver a lista de temas que está fixada, inclusive, lá no nosso perfil do Instagram. Você vai lá, cria sua arte e manda para o nosso Discord, tá? Para o nosso servidor, o Café do Polvo. E hoje, dia 14 de outubro, o tema é Rua Assustadora, com o mestre Jânio Garcia. Cola lá na Twitch pra você assistir, porque o Jânio, você sabe, o Jânio é brabo. Vai lá aprender um pouquinho com ele e participar com a gente, tá? Manda sua arte lá no nosso servidor que a gente quer acompanhar tudo. E
para ter mais inspiração nesse desafio, em todas as lives do nosso canal da Twitch na Roxinha, você pode acompanhar a criação ao vivo do tema do dia. Lembrando que segunda-feira às 18 horas é com o Randalzinho, quarta-feira às 16 horas é com a Aqualua e sexta às 11 horas com o Janilzito. Corre lá, segue a gente no canal da Twitch, porque tem muita coisa boa que vai rolar exclusivo por lá. Combinado? Meninos, a gente tava falando isso em off, eu dei um grito, eu falei, não queima a pauta. Eu acho que eu já vou começar com esse tema, com essa pergunta e com essa indagação, porque a gente pode puxar vários assuntos decorrentes desse aí. Gente, quem tem um backup não tem backup nenhum. É isso? Sem dúvida. Não, que até o Douglas estava puxando, né? Assim, que a gente trabalha muito com essa questão de versionamento e controle, sabe? De como se fosse timelines, né? Dentro do nosso desenvolvimento, pra gente sempre conseguir voltar em alguma, sei lá, mudança que a gente fez no passado dentro do jogo, algum código da programação que a gente quer checar de novo e tentar, sabe? Criar sistemas novos dentro de um jogo também, sabe? Pra não acabar, sei lá, quebrando a linha de desenvolvimento, porque durante a criação de jogo, a gente pode, por exemplo, tentar trazer uma mecânica nova, que o código dessa mecânica pode quebrar algo antigo, sabe? Então a gente costuma até, no caso a gente utiliza do Git para fazer esse versionamento, né? E cada pessoa, por exemplo, tem o seu usuário e consegue enviar as suas mudanças para dentro do Git. Então fica esse histórico, sabe, de cada um, e a gente sempre consegue voltar para esse, sabe, para essa versão que você estava trabalhando, que alguém mandou, checar quem fez tal mudança, quem que quebrou o jogo, sabe? A gente vai descobrir isso. Sim. Hoje, internamente na Animus, né, claro, né? No mercado você tem o Git, você tem Perforce, você tem entre outras, interno na Animus, nós utilizamos o Tortoise, né? O SVN Tortoise. Eu vou dizer para vocês que o pessoal que tem mais dificuldade com alguns sistemas de versionamento são justamente nossos amigos artistas, né? Porque quando o artista gosta de o quê? Criar uma cena, versão 1, versão 2, versão final, versão final 2 com mudanças, né? Desse jeito. Né? E dentro do versionamento é justamente essa questão de você não precisar, porque você pode sobrescrever tua cena, se você tiver um problema ali, você vai lá e dá um retorno, só manda ele dar um reverter em tal, lá de um mês atrás, você consegue buscar, então é possível, né? Então, por isso que só um backup não é suficiente. Um servidor com versionamento é a salvação dos processos de desenvolvimento de jogos aí. Cara, interessantíssimo vocês comentarem sobre isso, porque o mercado de games, pelo que vocês já trouxeram, já deram essa lapidada boa aí, ele precisa ser muito bem organizado e gerido para um game conseguir ser desenvolvido, né? São várias etapas dentro do processo. Vocês podem trazer um pouquinho pra gente, assim, quais são essas áreas possíveis para trabalhar na produção de games? Esse é um assunto excelente, assim, porque tá aí uma das coisas mais lindas do desenvolvimento de jogos, né? Tem muita área, você pode desenvolver muitos lados, muitas coisas. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado um pouco, dentro do desenvolvimento de 3D, né? Pô, você tem um artista que gosta de focar no desenvolvimento da parte de orgânico, personagens. Você tem um artista que gosta mais, dentro do meu time, eu posso dizer hoje, né? Nós temos um artista que é bom, ele manda muito bem, gosta de fazer o hard surface, que são armas, cenários, props. Você gosta de texturizar. Ok, mas texturizar, você quer uma textura realista, você quer ter uma textura cartoonizada. O artista animador, eu gosto de animar criaturas devido a toda a liberdade que eu tenho de algo assim, eu não prefiro humanos, aquela questão mais realista, né? Então, da parte de 3D, você tem muitas e muitas ramificações que você pode estar entrando. E o bom é que cada isso é um cargo também, né, Douglas? Assim, você não precisa exatamente ser só o modelador, você pode ser só o cara que faz a textura. Sim, você pode ser só a sua especialidade, alguém que faz só o esqueleto da animação, sabe, que o animador vai usar. Legal. O rigger. E, claro, o programador também, né, que vai criar toda a estrutura para abraçar tudo isso. E igual o Douglas comentou também, o artista conceitual, o concept artist que a gente fala, né, que ele vai tentar ali salvar tempo pra gente, né, então, qual que é a ideia? Se a gente tem um modelador, por exemplo, a gente pega o trabalho do concept artist e fala pra ele, a gente precisa colocar uma ponte no jogo, então vamos pensar nessa ponte, a gente precisa que a ponte seja modular, ou seja, ela tem que estender pra, sei lá, não sei quantos metros,
A gente tem que ter vários pedaços, então ele pode, sabe, trabalhar nesses pedaços, pensar como é que vai ser aí todas as orientações da ponte e passar isso pro modelador e ele só representa, sabe, o conceito do concept arts e a gente, assim, salva tempo, né, que às vezes o modelador pode estar fazendo, aí a gente implementa algo no jogo que não foi discutido antes, pode dar problema, sabe? Nem sempre a gente consegue estar contando com concept art devido a deadlines e coisas do tipo, né? É uma briga que a gente costuma ter bastante com clientes que estão querendo investir no mercado, porque a gente vê que é um mercado lucrativo, né? O pessoal tem esse interesse, querendo ou não, todo investidor busca esse lado do mercado. Só que você explicar para ele que você tem que fazer primeiro um concept, discutir ele, nem vai encarecendo, né? Vai encarecendo. Pra vir, né? Não é aquele... Não tem como chegar no produto final de uma vez, né? Não é tipo assim, eu quero um tênis, toma um tênis. Não, tipo, tem que entender como é o tênis, o que vai funcionar no tênis, modelar o tênis, ligar o tênis, entregar o tênis. Isso entra até numa questão boa, Thalita, que é a questão do generalista, né? Que é aquela pessoa que faz de tudo um pouco, sabe? Sim. E que é muito bom para casos desse, por exemplo, até para quem tá começando, sabe? Entender um pouco sobre cada área e conseguir entregar isso para um cliente ou para fazer o seu próprio jogo, vai ser muito mais fácil do que ter que sair contratando, né? Várias e várias pessoas para cada área dessas, né? Então, com certeza. É bem vantajoso. Tenho só mais um comentário que nem o Lucas comentou sobre o generalista, né? Hoje a gente até pode ver no nosso mercado, assim, que no começo parece que todo mundo que entrava nas empresas eram generalistas, né? E hoje em dia a gente começou, eu poderia dizer que começou assim, eu digo internamente nós da Animus, né? Buscar especialistas, começar assim, que é uma característica do mercado muito do exterior do Brasil, né? Onde lá eles buscam bastante. Não, eu quero um especialista que saiba fazer isso daqui do começo ao final, né? E isso nas demais. Só que pelo mercado brasileiro ainda ser pequeno, em comparação com o lá de fora, né? Podemos dizer que isso daí começou agora, assim, recentemente, assim, de caçar mais especialistas, porque a gente estamos nos igualando ao que tá surgindo lá fora, né? Cara, muito bom. Sim, o nível tá se igualando muito, sabe? Questão de, você pode ver nos jogos, sabe? Tanto tá ficando mais estilizado, por exemplo, os jogos e tá tendo aquela coisa que, tipo, o pessoal começa criando jogos só de side-scroller, sabe? O pessoal tá tentando sair daquele padrão Mario, assim, não desmerecendo, claro, né? Mas... Mas jamais. Não, sim. Estão investindo em outras mecânicas do que mecânicas mais fáceis, entre aspas, né? Procurando coisas procedurais, sabe? Tentando shaders diferentes pra trazer efeitos diferentes nos personagens, assim, nos modelos do jogo. Cara, sabe? incrível. Então, E é bem legal vocês comentarem isso, principalmente de mercado, porque a gente tinha uma falta, né, desses profissionais. Eu vou colocar um panorama longo de 20 anos, assim. A gente quase não tinha um mercado tão desenvolvido quanto a gente tem hoje em dia, né, de games. Vocês acham que, assim, essa crescente veio também porque a gente conseguiu melhorar a nossa mão de obra ou o mercado que começou a pedir muita coisa também? Porque, cara, se a gente for parar pra pensar, eu lembro lá, a pequena Thalita com seu Nintendinho, meu Master System, e assim, a gente era um pouco limitado mais aos consoles, né? E hoje o mobile é um dos mercados que mais vendem, né? Jogos e desenvolvem jogos, assim. Vocês acham que foi um boom crescente do mercado pra gente melhorar a nossa mão de obra aqui no Brasil? Eu acho que sim, tudo tá mudando muito. As gerações agora, por exemplo, assim, questão de nível de trabalho, o pessoal tá querendo ficar mais em casa pra trabalhar, sabe? Aquela coisa do home office. Entretenimento também já vem de casa, então, assim, tudo... Eu acho que a geração tá mudando pra procurar novas áreas profissionais e acaba que eles vão trazendo os hobbies deles, né, e essa paixão por jogos e vai unindo tudo isso e vai desenvolvendo e eu acho que é isso que vai trazendo, né, esse bom, por exemplo, com a pandemia o pessoal teve que se reinventar, né, procurar outras coisas e foram caindo nessas paixões, né, sempre, por exemplo, sempre joguei, nossa, como é que seria pra fazer um jogo e com esse boom também de sei lá, de cursos e educação no geral, né, que o pessoal tá tendo por todo lado, isso tá deixando bem mais palpável, né, pro pessoal, sabe, entrar mais nisso, então eu acho que assim, tá crescendo bastante, tem espaço, muito espaço ainda. Incrementando aí o que o Lucas tá falando, né, principalmente a questão de educação,
a gente começou a ver o acesso à educação que ensine algo do tipo se tornou Sim. muito maior nos últimos tempos, né? Muito, tipo, o quanto aumentou isso daí foi absurdo, assim. O acesso também a ferramenta. E até vindo de especialista, né, Douglas? Vindo também de Exatamente. Tornando especialista, criando novos especialistas. Aí hoje em dia a gente tem escolas para crianças aprenderem, né? Eu Sim. ensino crianças também eu dou aula no pessoal da Game Escola, né? Que foi que me apresentou para o pessoal da Unhide inicialmente. Onde nós ensinamos crianças de 12 anos. Imagine, a Thalitinha lá, quando era criança, com 12 anos aprendendo a fazer arte, assim. Hoje em dia é mais possível, sabe? Você tem acesso, e não só a cursos, mas a ferramentas. A gente tem aí a questão do Blender, que é uma ferramenta open source, temos a Unity, temos a Unreal. Temos aí, em contrapartida com o Photoshop, temos Krita, temos GIMP, enfim, são ferramentas com acesso mais fácil, né? Então, isso está ajudando ao boom do nosso mercado, querendo ou não, somos ainda um país de terceiro mundo, mas nós estamos exportando nossa arte, nosso trabalho para países do primeiro mundo e eles estão consumindo. Tanto que quantas vezes o pessoal lá de fora está tentando nos levar para lá, né? Nossa, fala não. Exportação de talentos, né? Que é isso que tá acontecendo. Exatamente, demais. Gigantesco. E agora tá acontecendo o quê? Os talentos que estavam sendo exportados estão ficando no Brasil. É claro, ainda nosso mercado ele é mais focado em outsourcing do que games autorais. Não sei se o Lucas também chegou a fazer bastante parte de outsourcing, mas os investimentos ainda vêm de fora, né? E tudo isso ajuda para que esse boom dos especialistas esteja acontecendo cada vez mais. Até pessoalmente, sabe, eu atendo, no caso, jogos de fora, sabe, eu como, assim, pessoa física, digamos assim, né, atendo o pessoal de fora e o capital que eu pego nisso eu invisto no meu estúdio pra trazer os IPs, sabe, jogos diferentes pra cá, sabe. Legal. Acredito que a postura de muitos estúdios aqui é essa mesmo, sabe? É a maneira que nós encontramos de estar investindo em projetos autorais. Porque, querendo ou não, todo desenvolvedor de jogo, né, o que ele mais quer é desenvolver seu jogo autoral. Não tem amor, carinho mais do que você desenvolver alguma coisa que saiu ali do teu versinho. Tua equipe, todo mundo trabalhando com aquele objetivo. É claro, amamos fazer nossa arte, os jogos que investem em nós, né? Mas fazer o nosso ali é um carinho diferente. Sim, cara, total. Cara, como que então a gente pode pensar assim, para os artistas aproveitarem que a gente tá vivendo esse boom, né? A gente tá sendo buscado, ainda tem investidores, a gente está melhorando a nossa mão de obra e automaticamente, né? Enfim, novos projetos podem surgir. Vocês acham que ainda dá tempo para quem quer aprender, quer entrar, quer desenvolver games? A gente ainda tem espaço para fazer isso aqui no Brasil? A gente tem muito espaço. Tem muito espaço. Eu não sei o Lucas. Nem começou, digamos assim. Pois eu não consigo ver ainda um teto. Sabe? É uma escada nesse mercado que tá crescendo, você tá subindo e tem mais. E eu não consigo ver ainda o momento que vai dar aquele, sabe? Fala, pô, tem profissional demais e o pessoal tem vai muito começar... lado que você pode entrar, sabe? Nossa, é demais. É o mercado que eu vou dizer pra você que tem espaço pra todo mundo. Legal. Sabe? É um mercado que ele, conforme você entra cada vez mais nele, uma vez dentro, às vezes é difícil entrar, né? Porque às vezes você ainda é muito júnior, precisa ainda melhorar teu portfólio em muitos pontos, mas a partir do momento que você colocou teu pezinho pra dentro, parece que ele te arrasta lá pra cima. Você fala, não, pô, sim. Tá, te leva. E na hora que você entra, você começa a conhecer outras áreas, né, que você pode ir se apaixonando, então a gente pode até entrar e pontuar de novo, sabe, quais são as áreas que eu tenho certeza que, por exemplo, se você começar a aprender um pouco, você vai se destacar rapidamente, sabe, se você se dedicar a isso e vai ter oportunidade de emprego, certeza que, por exemplo... Vamos animação, falar, então? sim, animação, primeira pessoa, terceira pessoa, até 2D também. Legal. Sabe, você consegue muita oportunidade. VFX, sabe, todas aquelas partículas que saem, sabe, quando você dispara uma arma num jogo, ou uma magia. Isso tem, busca demais, sabe, quem se destacar nisso daí, com certeza arruma um emprego fácil, sabe. Mexer com partícula, assim, é complicado, mas quem começar a dominar isso, com certeza vai conseguir uma vaga em algum lugar. Eu acredito que os que a gente tem mais em cima, assim, a quantidade que a gente tá precisando de profissionais atualmente no mercado é bem isso, é o VFX, animadores 2D e 3D, essas daí são as figurinhas raras, sabe, do mercado, assim, né? E o porquê de
assim, desculpa te interromper, Douglas, é porque eu Não, tranquilo, vontade. o jogo tem toda aquela questão do game feel, né? Aquela coisa que. Aquele sentimento que o jogo te passa, aquela dinâmica, sabe? Não são coisas só estáticas. E tudo isso vai trazer aquele diferencial que, sabe, que vai elevar o seu projeto, sabe? Total. Puxando pra área do 3D aí, uma coisa que nós hoje, eu como alguém que fica perto da parte de contratar pessoas, né, pro estúdio, eu faço parte do processo seletivo, perfis e tudo mais. O artista que sai do software dele. E normalmente a gente tem um pouquinho de problema com isso, às vezes de alguns portfólios que chegam, é aquele artista que eu vou ficar dentro só do meu software de arte, mas para jogo a gente precisa que a arte seja mais funcional, né? Pô, é legal fazer aquele high poly lindo e todo texturizado, bonito, daí você vai lá e leva no Photoshop, faz a pintura por cima e faz um lindo quadro. Fica maravilhoso. Mas pra parte de games, a gente precisa o quê? Que o artista pegue o 3D dele, o 2D dele que seja, e leve pra dentro do motor gráfico. Pra saber qual que é a funcionalidade além da imagem, né? Além da estática ali. Eu faço uma animação linda dentro do Blender, câmera e tal. Mas, pô, e dentro de um jogo, como é que isso daí pode funcionar? Se o teu foco é ser desenvolvedor de jogos, né? Com foco em games. Então, você tem que levar a tua arte para aonde ela vai ser usada muitas vezes. Perfeito, sim, cara, perfeito. Eu escutei uma vez em algum lugar, ou discuti qual... Eu já não tenho memória, né, gente? Eu já entreguei. O pessoal já acostumou com isso já. Mas eu vi uma discussão muito legal sobre funcionalidade dentro de um game. E é isso, assim, né? O artista, ele preza pela beleza, mas tem que ser funcional além de belo. Então... Saber entregar também, né? As coisas que você desenvolve. Exato. Saber entregar. Exato. E aí, eu escutei uma pessoa falando assim, pra que eu vou passar 3 horas fazendo um micro detalhe na frente do personagem, tipo assim, na parte da frente do personagem, sendo que quando eu tô jogando eu só vejo o personagem de costas. Sim, Ok. Aí tem duas vertentes, né? Eu até diria assim, tipo, é legal, é extremamente prazeroso como artista você cuidar desses mínimos detalhes, né? Tudo vai também do que se é um projeto autoral, né? É uma coisa pra mim que eu tenho fazendo, essa questão novamente do carinho que você tem, é um detalhe que não é todo mundo que vai ver, mas você sabe que tá lá, faz diferença. E a diferença é quando você tem um projeto para um cliente que para ele isso não vai fazer tanta diferença, existem deadlines, coisas do tipo. Então, eu digo sempre assim, pessoal, você quer fazer? Faz, mas analisa antes o quanto que chega naquele momento e fala, aqui basta, né? Tanto que esse é um dos papéis, muitas vezes, do diretor de arte no estúdio, né? Essa balança, né, de tempo e dinheiro. Sim, e qualidade também, né? E qualidade, sim, né? Sim, qualidade. Aí o diretor já falou, não, aqui é o ponto que eu preciso que você pare. Né? Pô, mas eu queria polir mais, porque se deixar o artista, nossa, ele vai polir aquele cabelo, aquele rosto durante o resto do mês inteiro ali, né? Pra ele é um prazer fazer isso, é o gosto, né? Velho, mas é conciliar, né? No final das contas conciliar. É sobre conciliar. É Total. Isso que a gente tem que fazer. Tem um exemplo bacana disso no meu próprio jogo, que no caso é algo autoral, né? Que até o meu programador, ele fica, sabe, puto comigo, porque é um jogo apocalíptico de sobrevivência, que não tem construção de base, nem nada disso no jogo, sabe? Você não constrói sua casa, nem nada. Mas eu fiz questão de ter, sei lá, 17 tipos de cama, 12 tipos de tapete, sabe? Porque eu quero criar um mundo vivo, sabe? Pra mim isso é importante. E mais que se fosse para um cliente, obviamente, eu não iria colocar todo esse tempo, né, para o trabalho de... Sim, claro. Vamos falar um pouquinho, então, só pra gente entender como funciona o processo de criação de um game, porque você trouxe um ponto que é bem interessante da gente aprofundar. Quando é um game seu, né, assim, autoral, do seu próprio estúdio, um projeto, o seu filho, o seu nenezinho, você fala, nenezinho, vem cá. Tem um pouco mais de liberdade, às vezes, do que um projeto que é comercial, que você, né, tá sendo ali contratado para desenvolver para uma outra empresa. Como é que funciona o processo de criação? Vamos falar primeiro de um projeto autoral, de um jogo, né? Tipo, do começo ao fim. O que eu gosto de fazer logo de cara é criar um documento com as mecânicas principais ali, mecânicas base, sabe? Eu não gosto de entrar em pequenas nuances, assim, de sistemas e
porque isso são coisas que você vai balancear ao longo do tempo, você vai alterar, você vai pesquisar, você vai ter todo um teste ali de jogo, né, quando as mecânicas começarem a surgir. Então, mecânicas básicas, coloca o personagem para andar, se ele for andar, sabe, se tiver inventário no jogo, desenvolve um inventário básico, e tendo isso, começa a trabalhar nos conceitos de arte, sabe, esse é o jeito que eu trabalho. E eu vou criando os conceitos de interface, eu vou criando o primeiro personagem, as primeiras animações, e isso vão trazendo, assim, perguntas, né, de limitações que a gente pode ter, a escala também, perguntas, questões de escala, quantas animações o personagem principal tem que ter, sabe? Sim. Isso, toda vez que vier um personagem novo no jogo, você vai ter que replicar essas animações para as outras, sabe? Sim. Então, tudo isso tem que levar em conta. Entendi. Boa. Quer acrescentar? Quer falar alguma coisa, Douglas? Dá pra acrescentar bastante coisa aí. É que a ideia é bem semelhante, né? Eu lido até mais com outsourcing do que o autoral. Normalmente o cliente chega com uma ideia, né? Tudo se inicia naquela ideia. Mas a produção se inicia com a blocagem, né? Principalmente a parte de desenvolvimento de game, que envolve level design, game design, né? Você pensa qual que é o core, né? Qual que é a base de tudo do teu jogo. E em cima disso você começa a blocar, ver se o feeling tá gostoso, se é bom jogar, mesmo isso antes de qualquer arte, né? A arte ela vem depois para poder transformar aquele montoeiro de blocos e movimentos em algo que as pessoas vão realmente deslumbrar, né? Mas se você for olhar aí de vários games, assim, o background é na base dos bloquinhos, né? Primeiro o jogo tem que estar gostoso, para depois que a arte seja realmente torne aquilo bonito, né? Sim, total. E o que a gente pode chamar de jogo gostoso? Pra gente entender que, assim, pô, esse jogo aqui, essa mecânica, enfim, essa história, já tá redondinha pra gente ir pra parte da arte. Tem alguns difícil, caminhos, hein? assim. Se bem fosse fácil, a gente... Assim, né? Exatamente, né? Se fosse fácil, todo dia saía um AAA perfeito ali, né? É muito teste constante, todo dia. Tanto Sim. que hoje em dia, acredito que se a empresa de game não tem, ela precisa ter a equipe de QA, né? É o Quality Assurance. Eles vão fazer o teste de qualidade para saber se realmente tá bom de jogar, né? Você não consegue saber se um jogo tentar Como é que tá a experiência, né, do jogador. Testar ultimamente, a gente vê muito o que acontece em alguns momentos de jogos, principalmente indie, você ter os beta testers, né? Você abrir para uma pequena número de pessoas testarem o seu jogo e com as funções básicas dele você já saber se realmente tá gostoso de jogar, né? Como a gente diz. Sim. Eu acho que assim, se perguntar tudo que você desenvolver, você se perguntar se isso tá frustrante, sabe? Sabe, isso tá... Quando eu atiro, por exemplo, no meu jogo, o que poderia ter de diferença? Total. Poderia ter uma tremidinha de câmera pra dar uma... Sabe? Poderia sair alguma partícula da arma. Quando o tiro bate no personagem, sabe? Eu preciso passar isso pro jogador entender que ele acertou. Então, pensar nesse tipo de coisa, sabe? Trazer um efeito ali piscando, tudo isso vai deixando o jogo mais satisfatório e vai trazer uma replayability que o pessoal fala, né? Que o pessoal vai jogar de novo porque é satisfatório fazer as ações no jogo. Abrir uma interface, ter um barulhinho legal quando você passa o mouse por cima, sabe? Tudo isso vai trazendo essa vontade de querer jogar mais, sabe? Então, pensar nos detalhes, pequenos detalhes, sabe? E o bom do autoral é que você tem tempo pra botar nisso daí, né? Haja, né, coração também. Sim, é muito do feeling, né? Sim. Você dá um tiro ali no game, o que você quer sentir aquele tiro? Você quer sentir... o personagem quer se sentir poderoso, né? Você tem que ter o desenvolvimento de games é muito feeling. Sim. É muito sentimento em cada coisinha. Um jogo de terror. Nossa, um jogo de terror, a construção dele é muito necessária isso. É um corredor escuro. O que eu posso incrementar nisso para ele poder... Que sentimento que eu quero passar nisso daqui? Mas é terror, tem que sentir medo. Não, mas... O que faz você sentir medo em cada ponto desse daqui, sabe? Isso é muito importante, trazer esse feeling, assim, criar essa atmosfera, sabe, no jogo. Trabalhar desde o som, desde os personagens e conseguir atrelar tudo isso e essa parte é importante. Então, resumindo, o que traz, né, é teste. É você testar, você sentir, jogar, experimentar,
até você tornar o jogo realmente ali interessante de ser jogado. Sim, cara, vocês comentaram uma coisa que eu fiquei curiosa, assim. Vocês estão desenvolvendo os jogos agora, vocês fazem mais pra plataforma ou mobile, assim? Qual que é o carro-chefe do desenvolvimento de vocês? O meu atualmente é mais para computador mesmo. Não legal. tem mobile ainda, embora o mercado mobile no Brasil é gigantesco. É bem mais forte que o PC. Ultimamente, a gente tem aí desenvolvido bem mais para PC. Temos algumas questões mobile também. O que o pessoal ainda insistindo um pouco é o sistema WebGL, que seria para rodar em navegador, né? Por não precisar de um console, você precisa de uma boa internet, né? Que o browser rode bem. Mas eu acho que ainda no Brasil o carro-chefe é mais o desktop e muitas coisas tentar migrar, né? Para o mobile. Mas isso exige algumas coisas para poder fazer essa migração. Nunca é 100% lisa, né? Principalmente na área de 3D. O 3D Entendi. E você fazer o migrar é sempre uma briga bem grande ali, né? Entendi. Até a parte técnica também, né? A questão que a gente estava conversando de interface, das mecânicas do jogo em si, sabe? Traduzir isso de um jogo, por exemplo, de PC para mobile é muito complicado, sabe? Tem muitas mecânicas do jogo que foram feitas que só funcionam para computador, sabe? Que você usando mouse, teclado. Exatamente. Exato. Como é que você passa isso tudo pra tela, né? Então, simplificar isso. Exato. E é um cuidado que a gente... Cara, se a gente for colocar eu vou colocar 20 anos, assim, de evolução dos jogos e tô trazendo, tipo, 2002, os jogos, as coisas que foram lançadas em 2002. Hoje em dia, a gente tem uma mecânica que ela é simplesmente, cara, maravilhosa. A gente tem storytelling que deixam os jogos, enfim, assim, mais grandiosos do que eles já são. E isso são detalhes que, como vocês comentaram, talvez um detalhe ali no mobile não faça sentido, mas no desktop ou quem joga no mouse faz sentido, mas quem joga no mouse, no computador também tem que lembrar que às vezes joga no mouse, mas também joga no controle, né? Na minha época era manete, né? Na minha época eu falava manete. Então, são detalhes que o tempo inteiro tem que estar atento, né? Sim, até na hora do desenvolvimento do jogo, se você conseguir, sabe, trazer todo console, PC, mobile, sabe? Quanto mais você conseguir atingir nisso, sabe, vai ser muito melhor, né, pro seu jogo, porque vai acabar caindo em mais pessoas, né, até a questão de alcance de pessoas, né, como a gente tá fazendo algo, por exemplo, pro Brasil, o máximo que você conseguir fazer pra atrair pessoas é maravilhoso, né? Porque internacional vai ter um alcance maior e tal, mas se o seu foco é nacional, então quanto mais ainda você tem. Tá. Então, assim, vamos pensar que a gente tá entrando, tem várias pessoas que estão escutando a gente que quer entrar nesse mercado, né? Quer trabalhar para estúdios brasileiros de games. O que além, né, das profissões aí que vocês comentaram, quais são as soft skills? Ai, eu tô amando falar esse termo, soft skills, que vocês acham que as pessoas ainda também precisam continuar desenvolvendo? Porque a gente falou isso no Hidecast passado, saber o software é quase um mínimo, né? Não faz mais que sua obrigação. Porque é através da ferramenta que a criação vai ser feita. Mas e aquelas habilidades que estão ali em segundo plano, dentro da área de games, ficar ligado no mercado, estudar, ler, enfim. Tem algo que vocês ainda sentem falta, assim? Até quando vocês trabalham, sabe, com pessoas próximas, não precisa citar nome, a gente não quer ser inimiguinho de ninguém. Ou pode ser aquela leve cutucada? Tem alguma coisa? Olha, da minha parte, assim, eu diria que uma soft skill que o pessoal precisa sempre se manter, isso daí eu acho que como desenvolvedor de jogos eternamente se manter atualizando, né? Porque muito que às vezes acontece da pessoa, finalmente entrei na área de jogos, né? Aí a pessoa fala, agora não preciso mais estudar, tô trabalhando já com game, né? Entendi. Eu não preciso me atualizar mais, né? Na verdade é bem pelo contrário, né?
Justamente você precisa sempre estar buscando novas tecnologias, ou às vezes sempre tem os mais antigão que falam, não, eu tô preso no meu software aqui e eu trabalho desse jeito fechado aqui. Então também tem que buscar que o mercado não para. Não, um exemplo até, desculpa até te cortar totalmente, Douglas, tem a própria inteligência artificial que chegou agora, né? Era o que eu falava. O pessoal tá morrendo de medo agora de perder emprego. Mas em vez de ficar com medo, aprende a usar, sabe? Aprende a usar e aprende a usar a seu favor, né? Isso. A gente, hoje já usamos isso aí também dentro do estúdio. É uma coisa que está ajudando nossos artistas. Então é o pessoal se atualizar mesmo, porque ele querendo ou não se atualizar, o mercado vai se atualizar. O mercado não espera por você, né? Então ele vai continuar seguindo o barco dele. Agora vai de você se você tá disposto a estar remando junto, né? Ou vai tentar mergulhar contra. Eu tô chamando até de uma nova profissão, é o AI Whisper, sabe? Olha! Você vai... Olha que bonito, né? Nossa, vou patentear esse nome aí que eu gostei. Inventei esses dias aí. E no caso, quem não sabe, agora tem uma tecnologia que você só lança ali algumas palavras para uma AI, uma inteligência artificial, e ela gera pra você uma imagem, sabe, ultra realista, assim. E pode acabar caindo no que você tá buscando, sabe? Sim, total. A gente conversou sobre isso em um Redcast, e uma coisa muito boa que a gente comentou era justamente que a inteligência artificial, né, enfim, ou seja o Midjourney, seja o DALL-E, enfim, ele vai acelerar muito o processo de concept, né, de algumas, sim, demais. De algumas coisas que você teria que dar aquela vasculhada, dar aquela procrastinada básica. Não é procrastinar, estamos fazendo o trabalho de pesquisa. É research, exatamente. Só que você imagina, você faz lá research e aí você consegue chegar já num resultado na sua mente, você já consegue entregar um concept muito próximo do que seria um concept ali, que você levaria um outro tempo, porque mesmo com a AI, você ainda precisa pesquisar, porque você precisa colocar as palavras exatas que você, né, gostaria da ideia que você gostaria de transmitir. E isso vai se tornando um estilo seu, né, saber usar as palavras certas. Exato. E você vai definir esse estilo, então acaba sendo algo bacana aí. Exatamente. Sabe pra que é bom essa IA? Sabe quando você tem aquele seu sonho que você pensa, nossa, será que isso daqui daria certo, né? Você sonha uma noite lá com um cavalo voando no meio de um céu azulado. Pô, deixa eu ver como é que ficaria mais ou menos isso. É excelente total uma direção, sabe? É um norte já. É um norte, sim. Exato. E vai ter espaço, como é que é a palavra de novo, Lucas, a profissão? AI Whisper. Nossa, AI Whisper. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Cara, usar como ferramenta, né? E entender que é uma ferramenta para melhorar a mão de obra, né? E a entrega, na verdade, nem a mão de obra, é a entrega. E se você se interessa aí por games, você tem que conhecer o nosso curso de Planejando e Produzindo Jogos Digitais com o nosso querido instrutor, o Matheus Mazzucchelli, que aborda nesse curso as metodologias de desenvolvimento, etapas de gerenciamento e execução de um game, ou seja, completo, tá? Você também vai aprender como que é possível, gente, publicar, tá? Nas maiores plataformas e quais são os modelos de negócios que existem para você publicar o seu game. É um curso extremamente completo para você que quer entrar na área ou você que quer se aprimorar já estando na área. Lembrando que o link desse curso também vai estar aqui na descrição do episódio. Combinado? Eu quero fazer um passeio na vida de vocês lá na infância do pequeno Lucas e pequeno Douglas, que tiveram contato a primeira vez assim com o universo de games e o que fez o coração dar uma acelerada e você falar, gente, isso aqui é divertido, quero trabalhar com isso, quero ir para essa área. Eu sei que assim, obviamente a gente tem influências de todos os lados, mas me conta um pouquinho assim da história de vocês para hoje vocês estarem trabalhando tanto quanto recrutador, quanto com desenvolvimento, quanto entregando, captando o cliente, criando produto autoral. Esse é um caminho e é uma jornada muito legal, porque
Dá trabalho, né, gente? Isso aí a gente Sim. sabe quanto tempo que leva pra chegar aqui. Mas quais que foram, assim, as principais inspirações que vocês tiveram pra hoje trabalhar efetivamente com isso? Olha, no meu caso, assim, na minha infância eu joguei muito Tibia, sabe? Eu era muito, muito ligado em Tibia. Eu cheguei a... Até já contei isso alguns episódios passados aí, que eu até repeti na escola, sabe? Repeti de ano na escola por causa de Tibia. Não me orgulho nada disso, mas... Não façam isso, criança. Não façam isso, criança. Mas então, o Tibia era um MMORPG em pixel art, e acabou que por conta do meu interesse no jogo, eu fui procurar mais sobre e descobri que tinham aí certos jogos piratas que eram desenvolvidos em cima disso, né? Então eu queria criar o meu servidor de Tibia e colocar a minha própria espadinha, que eu vi que o pessoal fazia isso, sabe? Colocava os itens dele, criavam coisas novas, e eu procurei saber. Eu conheci uma comunidade que era a comunidade de artistas focada só em pixel art, e que eles ensinavam um ao outro, assim, sabe? Passavam conhecimento, compartilhavam conhecimento. Eu entrei nisso, comecei a me desenvolver, comecei a conhecer mais sobre esse mundo, né? E até desenvolvimento de jogos, porque acabou que eu entrei nisso sem querer para criar esse servidor, porque já entrava a parte de scripting, de programação, level design. Então começou ali, né? Algo bem pequeno ali e meio que tímido, mas foi se desenvolvendo. E nisso eu comecei a me destacar no pixel art. E outros servidores de Tibia que já estavam mais estabelecidos, que tinham já um público por trás, queriam meu trabalho. Sim. E aí eu comecei a fazer ali os meus primeiros trabalhos informais. E depois de uns 2 anos assim, que eu comecei a aprender pixel art, eu comecei a ter um rendimento com isso. E as coisas foram crescendo e eu fui atingindo trabalhos depois, por conta do meu portfólio que eu fui criando, trabalhos no exterior, assim eu já fui entrando em trabalhos mais estabelecidos, com projetos de níveis maiores e uma parte assim, técnica de nível de programação de jogos mais complexos, que foi me trazendo esse background de como é que funciona mesmo, né, o desenvolvimento de jogo, algo um pouco mais tradicional. E assim as coisas foram crescendo, trabalhei para vários jogos no exterior. Legal. E isso trouxe a vontade em eu sair um pouco debaixo das asas do pessoal que eu trabalhava para construir algo meu e ter o meu próprio time. Então hoje eu tenho uma equipe de artistas, de pixel artistas que atendem, sabe, os meus clientes também. Legal. E fora isso eu tenho um estúdio que eu desenvolvo meus jogos, que eu tô para lançar uma demo nos próximos dias também do jogo Apocalipse que eu tô desenvolvendo. E essa tá sendo a minha jornada até então. Cara, que legal. Então Tibia ferrou sua vida. Exatamente. Ferrou e construiu minha vida profissional. Construiu. Coisa maravilhosa, velho. E é muito bom, né? Porque o primeiro contato de pixel que eu tive, que, tipo... cara, todos, né? Tipo assim, pega a época dos 16 bits, 32 bits no Super Nintendo, cara. Nossa, eu fico até gaguejando, porque tinha uns jogos de Super Nintendo que eu olhava e falava, meu Deus, Game Boy. Então, é muito legal a criatividade que precisa ter pra criar uma parada hoje em dia com pixel, assim. Eu acho, tipo, minha mente... sei lá, sabe? E hoje virou até um outro nível de arte, né? Porque antes era limitação, né? E agora é outra coisa. Agora o pessoal vai à loucura. Era uma limitação técnica que se tornou um estilo, né? Sim. Exato, cara. E olha que loucura isso, né? Tipo assim, hoje eu vi uma notícia... Foi recentemente essa notícia que eu vi de um cara, uma pessoa, um ser, uma pessoa, não sei se é homem ou se é mulher. Mas essa pessoa reproduziu o universo em Minecraft. Nossa. Tipo assim, não sei se vocês viram isso. Depois quem estiver ouvindo aí, quem quiser procurar no Google, o cara reproduziu um universo no Minecraft. E olha, de novo, assim, né, cara? É uma ferramenta que ela vai cada vez potencializando mais a entrega do profissional. E a galera vai criando as paradas que você fica assim, gente, só, tipo... Como assim? Eu acho que o jogo que me fez, assim, um dos primeiros... Resgatando na minha memória aqui, quer ver? O primeiro jogo que eu fiquei... Acho que tem 2. O primeiro jogo que veio na minha cabeça, que eu fiquei obcecada, porque eu queria ganhar de qualquer jeito. Muitos de vocês que estão escutando não vai ter essa memória. Provavelmente nem era nascido. Aí me dói um pouco eu falar isso aqui. Mas, vocês lembram um jogo de computador que era de um arqueiro, que ele tinha que explodir os balões
vermelhos e deixar, se não me engano, uns amarelos? Vocês lembram desse jogo? Olha Nossa, aí. eu não tô lembrado. Eu lembro de um de arqueiro que ficava só atirando pra cima pra cair no outro. Nossa, gente, não. É um jogo de arqueiro. Era tipo de... Ele atirava do canto esquerdo pra ir pro canto direito. Você tinha que calcular flecha, peso, quantidade de balão, e o negócio era o seguinte: você tinha que explodir os balões vermelhos e deixar os balões amarelos, ou explodir os amarelos e deixar os verdes, eu não lembro. Era uma parada maluca. E o segundo jogo que me fez aprofundar, assim, a vida, a cabeça, foi Alex Kidd. Alex Kidd é, tipo assim, foi um segundo jogo que eu comecei a me apaixonar por criatividade, porque eu gosto muito do storytelling, eu gosto muito do design de personagem. Eu ficava, gente, que legal, por que ele é assim, o que é isso, é assado? E aí depois os clássicos, né, Aladdin, Rei Leão, Symphony Fighter, Resident, enfim, Donkey Kong, que eu coloco a trilha sonora até hoje, choro. Em menor condição, mas... e aí vai, mas eu não quis ir pra área de desenvolvimento, porque... eu fiz a burrice de querer ser designer, gostei, tá? Construiu e destruiu a minha vida. Mas é muito boa a variedade, né, de histórias e possibilidades que os jogos trazem, assim. Mas, Douglas, me conta aí, qual que foi o seu primeiro contato que você ficou meio... Joguinho, também que fez você ir pra vida? Então, acredito que também foi bem jovem, assim. Eu tinha o Play 1. E eu criava games naquele RPG Maker, chamava meus amigos pra jogarem. Eu falava, não, fiz um joguinho aqui. Claro, eu não tinha ideia que aquilo lá era um direcional de desenvolvimento de jogos, né? Pra mim, eu estava jogando enquanto criava um jogo, né? Essa era a percepção que eu tinha. Outro game que eu criava jogos e fazia os outros jogarem um pouco era o Tenchu, que era um jogo de ninja. Ele permitia que você criasse levels designers nele. E os teus amigos poderiam vir e jogar, né, o teu level e tentar passar ele, né? Tanto que a gente se aproveitava até de bugs que tinha para poder o pessoal, não, você vai conseguir chegar ao final se você passar pelo bug, né? O boss era o bug. Basicamente. No computador, eu lidei muito com não sei se vocês vão se recordar, que tinha um sistema de luta, que era o Mugen. Era um sistema de jogo de luta, assim, que você criava um personagem. Foi os primeiros desenhos que eu fazia. Você basicamente pegava sprites, né, do desenvolvimento, e você desenhava por cima dos sprites. Nisso, você, por exemplo, pegava os sprites do Ryu, certo? Você ia lá, desenhava o teu personagem por cima, e aí o teu personagem teria como se fosse uma skin em cima, né? E isso você inseria dentro do jogo, dando até pontos de vida pra ele, coisas do tipo. Aí eu acredito que um dos primeiros games que começou a me dar esse visual do 3D que eu queria foi Final Fantasy VII, com certeza, né? O Play 1 lá, o Final Fantasy VII abriu o coração pra série do Final Fantasy, que ama até hoje ela. Sim. Só que eu saí totalmente da área e fui pra mecânica. Eu tava me formando na área de engenharia mecânica, desenvolvimento de projetos para a indústria. Trabalhei 10 anos na parte só de mecânica, como gestor e tudo mais. E eu desenvolvi aqueles projetos mecânicos. Até o momento que me deu um gatilho que eu não conseguia mais desenvolver coisas tão mecânicas, sabe? Quadradas e funcionais. E aí que eu comecei a buscar mais o desenvolvimento de jogos para poder me sentir mais livre, mais criativo, assim, né? Então foi um salto bem mais tarde ali. Hoje estou com meus 34 aí. Foi ali por volta dos 25, 26 que eu falei, não aguento mais fazer isso aqui. Se for fazer isso aqui na minha vida, eu não quero mais fazer. Então foi um salto de fé, sair de uma profissão que eu já estava bem conceituado ali e falar, não, eu vou cair de cabeça agora e vou dar um jeito de entrar nesse mercado. E entrou. Deu certo. Melhor opção que eu fiz na minha vida. Nunca podia estar tão feliz. É muito bom ouvir isso. O pessoal acha que é tarde demais, às vezes, né, pra entrar. Escuto de jeito nenhum. Até o Douglas comentou algo bacana, a questão de sprites, por exemplo, de editar sprites, que eu super recomendo, assim, pra quem tá começando e tem medo já de entrar com um cliente, trabalhando pra alguém, sabe? Muitos jogos que você já pode estar jogando, existe às vezes uma comunidade de modders por trás, sabe? Você pode procurar e entrar nesse grupo, sabe? Desenvolver conteúdo em cima desse jogo que você já joga. E aí você começa a ganhar pegar um conhecimento técnico de como é que funciona pra trazer conteúdo novo pro jogo. Criação de fazer um level design.
criar um mapa novo pro jogo, mexer em scripts pra alterar a vida de um personagem. Sim, Perfeito. são umas deixar coisinhas ele mais básicas, forte. né? Mas já Sim. ajuda a construir o teu perfil de desenvolvedor, né? Porque a melhor forma de aprender é você ali pegar pra fazer, porque esse pegar pra fazer vai começar a te trazer perguntas tipo, tá, eu quero fazer tal coisa agora, já que eu fiz isso, como é que eu faço pra fazer isso? Sim. E assim você vai ganhando espaço, sabe? E a coisa vai aprender técnicas novas. construindo, né? Sim. Cara, muito bom, gente, muito bom. Ai, meu Deus! Gente, cara, eu fico muito feliz de poder conversar com vocês sobre games. Eu fico muito mais feliz ainda de ver o mercado crescendo tanto sobre games, não só com produtos que saem daqui, com estúdios sendo abertos aqui. Eu fui no festival que teve recentemente aqui em São Paulo, e o tanto de artista individual, de estúdios com novos projetos, com uma qualidade que a gente olha e fala, caceta, isso aqui tá sendo feito no Brasil. Então, eu acho que finalmente a gente tá tirando um pouquinho daquela síndrome de vira-lata, sabe? Que a gente não consegue entregar tantos produtos de qualidade aqui no Brasil. E eu fico muito feliz de estar conversando com vocês que estão fazendo parte disso aí. Então, para finalizar, eu gostaria de, obviamente, mais uma vez, reiterar, agradecer vocês por participarem com a gente. Voltem sempre, porque, assim, eu sou muito entusiasta para falar de game. A gente pode pegar uns games aí, fazer uma retrospectiva dos melhores games e discutir mecânica, o que melhorou, o que não melhorou, enfim. O que o mercado tá pedindo mais, o que o mercado deixou de... não é que deixou de pedir, mas o hype do mercado, sabe? Aquele hypezinho. O que tá sendo hypezinho hoje em dia para estúdios estarem criando jogos ou estarem sendo contratados? Mas para finalizar, aquela dica assim, para quem tá querendo lançar um jogo brasileiro, para quem tá querendo entrar nesse mercado, quais são os maiores desafios que vocês enxergam, assim, para as pessoas conseguirem entrar e ir de cabeça e até mudar de profissão aí, que nem o Douglas fez? Olha, logo de cara, assim, o maior desafio eu diria que seria o tempo, né? Porque a maioria das pessoas às vezes tem um trabalho fixo e já chega em casa cansado e não consegue, sabe, ter esse tempo pra pegar, pra conhecer, modificar algum jogo ou aprender se especializar em alguma área específica, né? Então, acho que conseguir dedicar algumas horinhas da sua semana, do seu final de semana pra, às vezes, criar um hobby de, sabe, trabalhar com isso, mexer com isso, eu garanto que pode mudar muito a sua vida, sabe? Total. Pode dar um rumo diferente pra sua vida e despertar, às vezes, um lado interessante. Muito bom. Um ponto que eu levanto aí é criar rotina, né? Se você quer entrar no mercado, você tem que ter a rotina de você estudar sobre o mercado, igual o Lucas falou, e consumir coisas do mercado de desenvolvimento. É legal jogar seu jogo, é legal ver lá, pô, eu gosto de jogar tal game, a comunidade do game, mas é a comunidade que desenvolve o jogo. Você tá dentro disso? Você tá se informando como é que eles trabalham? Como é que são os processos dessa empresa? E hoje em dia, pelas redes sociais, a gente consegue ver muito disso. Por quê? Porque os artistas postam nas redes sociais o desenvolvimento deles. A gente tem comunidades muito grandes, a gente tem as próprias comunidades dos softwares que tá trabalhando, provavelmente tem alguém postando. Então, consuma, né? Consuma isso, porque é isso daí que vai fazer parte de você, né? Se você só consome o produto final, é legal, é óbvio, né? Porque todos gostamos de jogar, gostamos de assistir filmes, animações, enfim. Mas se você não consome o por trás disso, onde você chega nisso, você não vai estar inteirado o suficiente, né? Para os artistas, né? Tem essa questão do portfólio em dia. Isso é uma chamada para mim mesmo, porque o meu não está tão em dia assim. Mas eu sempre digo, para você que quer entrar no mercado, atualize o portfólio, se integre do como desenvolver. Você quer entrar em um estúdio específico, estude a arte desse estúdio. Como é que chega até aquele ponto? Alguém fez aquilo, sabe? Eu quero ser o próximo Rafael Grassetti. Tá, como é que ele chegou a esse ponto? O que ele estudou? Qual que é a base do fundamento para ele poder chegar? Porque sem o fundamento, sem a base, você não vai conseguir construir o topo do teu profissional. Então é necessário, assim, estar consumindo o background, muito mais até do que se consome o produto final.
E até um outro ponto também é não tentar abraçar tudo sozinho, sabe? Assim, Não. de novo, pra você se destacar, sabe? Pensa se você pensa se você é forte, por exemplo, no estilo de arte, mas você não entende programação, sabe? Você pode muito bem ir atrás e procurar saber e aprender programação. Só que pensa se você trouxesse alguém, sabe, especialista em programação já com você, pensa quanto que iria levar o seu projeto, sabe? Então, Sim. pensa que montar um time forte é muito interessante também, sabe? É legal até pros artistas, né? Essa questão de, que nem o Lucas começou da programação. Você às vezes não precisa programar ali, mas às vezes também é interessante você entender como é que o programador trabalha lá um pouco no canto dele, né? No mínimo, você levar a tua arte até o software que a gente comentou e entender o porquê que talvez a tua arte não esteja funcionando ali, né? Em alguns pontos. É algo que sempre é o diferencial aí. E vale a pena sempre reforçar justamente esses pontos, entender diferencial. Gente, dicas de ouro, vamos combinar? Dicas de ouro? Meninos, muitíssimo obrigada de verdade. Foi um prazer, assim, enorme trocar essa ideia com vocês. Como vocês sabem, a gente tem aqui o nosso Unhide Indica, que é uma indicação de algumas coisas que vocês já assistiram, viram recentemente, ou, enfim, coração tocou. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um jogo, olha só, pode ser uma série, mas qualquer contato que vocês tiveram, que vocês gostariam de compartilhar com a comunidade. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês aqui e, por favor, a indicação, eu vou começar pelo Lucas. Bom, eu acho muito bonita a trajetória de um amigo meu, que ele é o Dininho. Ele criou um jogo que chama Dininho Adventures, que ele tinha um amor por Mario e ele saiu do trabalho dele, ele trabalhava, se não me engano, como empacotador no mercado. Ele saiu disso e queria trabalhar com jogos, buscou saber, conheceu o Game Maker e, sabe, colocou o jogo dele, tá na Nintendo hoje, tá na Steam, ele vive de jogos e ele tá sempre buscando, sabe, novas técnicas e trazendo um ecossistema novo pra dentro do jogo dele. Então, assim, legal. Buscar entender um pouco da carreira dele, checar os jogos dele também, é bem interessante. Então, Dininho, só procurar no Twitter ou no YouTube aí que vocês vão curtir a história dele. Legal, perfeito. Legal. Pessoas, link, você que tá ouvindo no YouTube, lembra que o Spotify ainda não deixa a gente embedar os links, mas no YouTube os links vão estar na descrição do episódio, bom? E aí, Douglas, e tu? Olha, um livro que eu indico pra todo mundo que quer entender um pouquinho, ou pelo menos ter aquele carinho pelo desenvolvedor, é Sangue, Suor e Pixels. Suor e Pixels, muito bom. E se vocês não leram o livro, é um livro curto até, não me recordo, eu acho que tem umas 200 páginas no máximo. E ele é excelente porque ele conta 10 casos de desenvolvedores, né? Stardew Valley, tem um pouco do pessoal... não me recordo totalmente do nome. Do The Witcher, sobre como é que foi como é que o estúdio começou. Então são 10 histórias de 10 jogos ali, o desenvolvimento deles. E é excelente, você vê como é que o pessoal sai do nada, algumas coisas dão certo, outras dão bem errado. E assim segue o desenvolvimento de jogos. Não se frustrar, né? Não se frustrar, exatamente. Não se frustrem, leiam porque vale a pena. Perfeita, que episódio maravilhoso. Meninos, mais uma vez, de verdade, muito obrigada. A rede social e o contato dos dois feras vão estar aqui também na descrição do episódio, tá? Então, não se esqueça lá de acessar. Lembrando que o Unhidecast acontece de 15 em 15 dias. Então, se você curtiu esse papo aqui, manda pros seus amigos que estão querendo entrar na área de desenvolvimento de jogos, que estão querendo dar uma mudada na carreira, pede para escutar esse episódio aqui, que eu tenho certeza que vão tirar ótimos insights. Lembrando também que o Unhidecast está disponível nas principais plataformas de podcast, no nosso canal no YouTube e na nossa plataforma, nosso site maravilhoso, unhideschool.com. Combinado? Meninos, eu adorei. Muito, muito obrigada, viu? Eu agradeço também. Eu agradeço pelo convite aí, Thalita. E próximas vezes, só chamar. Já vou chamar. Anotem aí. Um beijo. Beijo, obrigado.